Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. No nosso devocional de hoje, vamos tratar sobre fazendo a diferença no meio de uma geração corrompida. Como texto base, Gênesis capítulo de número 7, verso de número 1, que diz: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Neste texto sagrado que lemos, percebemos um homem que fazia a diferença no meio da geração em que vivia, uma geração corrompida, perversa. O segredo de Noé estava nessas três virtudes que o texto cita e aponta em sua vida. Ele era um varão justo, reto e andava com Deus. Noé era um homem justo, ou seja, ele praticava a justiça. Noé era um homem reto, isto é, amava a retidão e aborrecia o pecado. Ele se desviava do mal. Noé andava com Deus, isso significa que ele tinha uma comunhão diária com o Senhor. Possuindo estes requisitos, podemos fazer a diferença também em nossa geração. Fomos chamados para sermos diferentes em nossa geração. Se quisermos fazer a diferença em nossa geração, temos que seguir esses três exemplos de Noé. Temos que ser retos, temos que ser justos e temos que andar com Deus. Se você ver, quando eu falei sobre andar com Deus, eu citei muito isso, sobre retidão, sobre se desviar do mal, se desviar do pecado. E se quisermos fazer a diferença no meio da nossa geração, se quisermos ser um diferencial, alguém que busque mais de Deus, alguém que tenha uma proximidade de Deus, temos que seguir esses requisitos para que consigamos alcançar sucesso. Quero citar convosco homens que fizeram a diferença em sua geração. Primeiro, Enoque fez a diferença em sua geração porque andava com Deus, como vemos em Gênesis 5, versos 22 ao 24. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada para ir ao encontro do Senhor. Eu já citei várias vezes em estudos anteriores sobre Enoque e vemos que ele foi um grande exemplo para nós. Em meio aos seus 365 anos, ele andou com Deus. Ele andou em retidão e justiça, servindo a Deus de todo o coração. E isso agradou muitíssimo a Deus, que o tomou para si. E o segundo exemplo que eu quero citar, José. José fazia diferença em qualquer ambiente que vivia, porque era um homem sábio e ajuizado, que tinha o Espírito de Deus, e o Senhor era com ele, como vemos em Gênesis 39, do verso 1 ao 23, Gênesis 41, do verso 38 ao 39. Vemos que José sofreu muito por andar verdadeiramente com Deus. Ele sofreu perseguição em seu próprio lar. Seus irmãos não gostavam dele porque Deus dava sonhos para ele, sonhos de revelação, com o que haveria de acontecer em sua vida. E muitos acontece isso hoje, por quê? Às vezes Deus nos dá um sonho, nos dá algo que mostra o que Ele quer fazer em nossas vidas. E muitas vezes não podemos compartilhar com pessoas, porque elas não estão preparadas para receber essa palavra que Deus nos deu. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para receber isso e vai nos humilhar, vai achar que nós estamos querendo aparecer. Mas siga o exemplo de José. Continua andando com Deus, continua sendo reto, para que você faça a diferença nessa geração. Terceira personagem, Samuel. Samuel, ele fez a diferença no meio de sua geração porque era um homem honesto e ninguém tinha do que buscar, como vemos em 1 Samuel 12, do verso 1 ao 5. Vemos que Samuel viveu num período conturbado juntamente com Eli. Vemos que ele não tinha um grande exemplo de liderança com Eli e seus filhos. Ele não tinha um bom exemplo. Vemos que eles cometiam vários erros e pecados. Mas vemos que também Samuel se desviou de todo o erro e foi com retidão, andando com Deus. E vemos que mesmo ainda sendo um menino, Deus aparece e fala com Samuel, porque ele tinha crédito positivo com Deus, ou seja, porque ele realmente buscava Deus. Não importa a sua idade, não importa sua estatura, sua raça, nada. O que importa é o teu desejo incessante de buscar a presença de Deus. Isso é o que vai mudar a sua vida, que vai transformá-la, que vai definir o seu caráter, que vai definir quem você será, que vai definir a diferença que você vai fazer no meio desta geração corrompida. Em quarto lugar, Jó. Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal, e fez a diferença no meio de sua geração.
como vemos em Jó 1:1, capítulo 42, verso 7 ao verso 10. Jó, ele era um homem rico, mas a riqueza dele não dominava a vida dele. Mesmo assim, ele tinha o primeiro lugar em suas vidas. Vemos que Jó sofreu muito. Sofreu por um período entre 9 a 13 anos. Não foi 1 ou 2 dias, não. Foram entre 9 a 13 anos, esse período de sofrimento. Muitos de nós não suportariam o que Jó suportou. Poderíamos muitas vezes blasfemar contra Deus, desistir de tudo, jogar tudo pelos ares. Mas Jó entendeu que isso era uma experiência que Deus estava querendo que ele passasse. Porque Jó, no final do seu livro, vai dizer: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço Ele, porque Ele tem me visitado. Eu conheço Deus hoje porque eu tenho intimidade com Ele, porque eu conheci Deus no meu secreto, porque eu passei nas provações, mas Ele esteve comigo e me fez aprender coisas que então eu não sabia. A mesma coisa acontece conosco. Muitas das vezes passamos por sérios problemas e dificuldades. Ei, mas não desista. Continua lutando para fazer a diferença no meio da nossa geração. Porque tudo isso que você tem passado é Deus te ensinando. Você está na escola de Deus, se eu posso assim dizer. Você está sendo preparado para o que Deus tem para a sua vida. Muitas dificuldades vão vir nos assolar, mas temos que perseverar, ser firmes, que em breve tudo isso vai cessar e poderemos dar glórias a Deus, porque tudo que Ele faz é bom. Em quinto lugar, Daniel. Daniel fez a diferença no meio da geração corrompida da Babilônia, porque tinha no seu coração o propósito bem definido de servir somente ao seu Deus, ao único e verdadeiro Deus, como vemos em Daniel 1:8 e Daniel 6, do 1 ao 5. Daniel começou fazendo a diferença assim que ele chegou na Babilônia. Por quê? Ele poderia dizer que estava longe da sua terra, que estava longe dos seus familiares, dos seus amigos. Poderia dizer: aqui ninguém vai perceber que eu me desviei do caminho do Senhor, que eu me afastei dos nossos costumes. Não, mas ele continuou perseverante. Era oferecido aqueles manjares que o rei comia e ele não quis. Por quê? Porque aquilo era algo oferecido aos ídolos pagãos babilônicos antes de serem oferecidos a eles para comerem. Daniel via isso e percebia: como que eu posso fazer isso e desagradar o meu Deus? Ele pensava em primeiro lugar a Deus. Não é à toa que Deus deu o dom de ciências e sabedoria para Daniel, dom de revelação. Por quê? Ele perseverava. Em meio às dificuldades, Daniel estava firme. Ele e seus 3 companheiros estavam firmes, estavam perseverando e crendo que o melhor era estar na presença de Deus. Não importa se eles perderam a sua pátria, não importa se seus familiares estão longe. O que importa é que eles queriam ter uma comunhão verdadeira com Deus. Eles queriam ser justos, ser retos e andar verdadeiramente na presença de Deus. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou sobre a diferença que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram em meio à geração em que viveram, como veremos em Ezequiel capítulo 14, verso de número 14. Nós também fomos chamados para fazermos a diferença em meio a esta geração perversa e corrompida em que vivemos, na qual devemos resplandecer como astros no mundo, como diz Filipenses 2:15. Eu ouvi uma certa história e quero compartilhar convosco para encerrar. Um certo pastor contou que o crente, em certo sentido, deve ser como as garças, que apesar de estarem pisando na lama, suas penas permanecem brancas. Ou seja, calçados com os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, poderemos caminhar neste mundo sem nos contaminar com ele, como vemos em Efésios 6:15. Ou seja, a garça, mesmo não tendo que pisar no barro, ela não se lambuza nele, ela não se suja. A mesma coisa nós, como os filhos de Deus. Estamos vivendo no mundo, mas não somos do mundo. Temos que viver aqui por um período de tempo. Mas enquanto vivemos aqui, temos que entender que não devemos nos lambuzar com o pecado, nos sujar com o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas precisamos seguir avante,
perseverando na presença do Senhor e fazendo a diferença, fazendo a verdadeira diferença. Porque a nossa vida é o maior exemplo para as pessoas que não conhecem a Cristo. As pessoas muitas vezes não vão querer ler a Bíblia, mas vão querer ler a minha e a sua vida, para ver se realmente Cristo está fazendo a diferença em nossas vidas. Por isso eu te convido a orarmos neste momento. Senhor Deus e Pai, mais uma vez o Senhor tem nos dado uma palavra abençoada e poderosa para ministrarmos ao teu povo. Senhor, cada dia mais queremos ser retos, justos e andar verdadeiramente com o Senhor. Nos aproximarmos mais de Ti, porque queremos fazer a diferença no meio de uma geração corrompida, porque queremos verdadeiramente ser diferentes deste mundo, porque queremos nos aproximar cada dia mais de Ti, queremos nos aproximar da Sua presença, queremos viver algo diferente do que o mundo vive, queremos fazer a diferença total neste mundo, porque sabemos que não somos daqui, que estamos aqui somente de passagem e que em breve tudo vai se findar. Que possamos viver retamente na Sua presença, Pai. O que mais nos alegra é poder verdadeiramente sentir a Sua presença. Te louvo e te agradeço por ter nos salvo, por tão grande bênçãos que o Senhor nos tem dado, por tão grande privilégio de poder conhecer a Sua palavra. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Que possamos cada dia mais buscar andar com Deus verdadeiramente, fazendo a diferença no meio de uma geração corrompida, de uma geração má, perversa, que está em busca de prazeres carnais e momentâneos. Mas nós temos que estar firme, andando com Deus, não buscando prazeres momentâneos, mas buscando a presença de Deus, para que sejamos revestidos do Seu Espírito Santo. Que Deus vos abençoe grandemente. Amém.